Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar de Botafogo avançando de fase e do vexame que fez o Bahia. Torcedores e torcedoras, a Libertadores da América já faz a sua primeira vítima no futebol brasileiro. A gente está acostumado, né? Libertadores é sempre um campeonato à parte. É sempre aquele campeonato que você tem que errar o menos possível, porque na maioria das vezes o seu time pode ser até melhor que o adversário, mas qualquer vacilo pode acontecer, o que aconteceu com o Bahia na noite da última quarta-feira. Antes da gente falar tanto do confronto do Botafogo, tanto do confronto do Bahia, eu quero pedir encarecidamente a todos vocês que acompanham aqui o nosso canal, que você se inscreva aqui embaixo, que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos que são torcedores do Bahia, torcedores do Botafogo, ou que também gostam do futebol e querem saber, né, um pouco das partidas, se estavam acompanhando o Campeonato Brasileiro e acabaram não acompanhando essas duas partidas de pré-Libertadores. E é claro, caso você tenha pontos de hype, que você hype esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e dessa forma o nosso canal e a nossa comunidade cresça cada vez mais aqui no 12º Jogador. E é claro, não se esqueça de seguir a gente tanto no TikTok quanto no Instagram para você ficar 100% atualizado e por dentro de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro. Eles estão aparecendo aqui embaixo neste momento e a gente está perto dos 2.000 inscritos, ó, dos 2.000 seguidores lá no TikTok. Então, se vocês irem até lá e darem aquela força, eu estou e serei, né, muito grato a todo esse apoio de vocês. Tranquilo, galera? Vamos lá. Vamos começar primeiramente pela classificação. Pelo time que classificou pelo Botafogo. O primeiro jogo lá em Potosí era um jogo muito complicado. Era um jogo numa das maiores altitudes que a gente tem no futebol sul-americano, mas foi um jogo que mostrou ao torcedor do Botafogo que o time do Nacional Potosí era muito fraco. Até porque o Botafogo lá em Potosí teve a chance de sair com a vitória. Poderia ter vindo lá da Bolívia com um resultado já muito melhor. Porém, voltou com uma derrota de 1-0 nas costas, algo totalmente reversível pelo que foi mostrado pela equipe boliviana lá na altitude. E não foi diferente do que aconteceu aqui no Brasil. O primeiro tempo do Botafogo foi muito superior. Foi um amasso do Botafogo no primeiro tempo. O Nacional Potosí não viu a cor da bola, como já era de expectativa nossa, né? A gente já imaginava. Porque se lá na Bolívia, com altitude, os caras mostraram uma fragilidade imensa, aqui no Brasil, sem altitude, o Botafogo ia dominar o confronto e ia passar com uma goleada. E o primeiro tempo se mostrou dessa forma. O Botafogo deu bola na trave, teve gol perdido pelo Matheus Martins, como também teve lá em Potosí, mas teve gol do Alex Telles já com 4 minutos, e aí já construía, né, uma ideia de que seria uma goleada, as chances foram aparecendo, conseguiu o 2-0 já no final do primeiro tempo com o gol do Danilo, e o jogo se encaminhava para simplesmente uma goleada tranquila, um jogo tão tranquilo que o Botafogo poderia fazer ali um 4-0 no início do segundo tempo, tirar alguns dos seus titulares, vir com algumas reservas e conseguir se classificar sem sustos alguns. Só que o segundo tempo do Botafogo foi muito ruim. O Botafogo senta em cima do placar, né? Precisava fazer 2 gols para virar a derrota por 1-0 lá em Potosí, fez os 2 gols e sentou no placar. Ficou só controlando o jogo e essa controlada de jogo, essa lentidão para trabalhar a posse, gerou alguns chutes no alvo da equipe do Potosí. Se a gente pegar as estatísticas do jogo, a gente vai ver num primeiro tempo 77% de posse de bola para o Botafogo, com 13 finalizações, sendo 6 delas no alvo, 3 chances claras criadas, enquanto a equipe boliviana deu 2 chutes, apenas um no alvo. Já no segundo tempo, para você ver a diferença, o Potosí teve 56% de posse de bola, teve 5 finalizações, 2 no alvo. O Botafogo teve 44% de posse de bola e apenas 3 finalizações, nenhuma no gol do Potosí. Então a atuação do Botafogo ontem no segundo tempo foi deplorável. Eu acho que o Anselmi tem alguma culpa, de certa forma, porque o time caiu muito de rendimento, mas principalmente os jogadores, que fizeram um segundo tempo, cara, lamentável. Todo mundo, não tinha ninguém da reta. Então o Botafogo ontem correu risco desnecessário. Não é que o Potosí criou chances claras. Não criou chances claras mesmo tendo domínio da posse, porque é um time muito fraco.
Mas, por exemplo, na próxima fase, o Botafogo pega um Barcelona de Guayaquil, que é um time muito mais pronto, que é um time que conhece a competição, que é um time já acostumado a jogar a pré-Libertadores. A Libertadores, o ano passado, eliminou o Corinthians na pré-Libertadores. Se o Botafogo jogar esse futebol que jogou no segundo tempo contra esse fraquíssimo Potosí, a chance de dar uma cagada tremenda é gigantesca. Tudo bem, mesmo que se perder para o Botafogo de Guayaquil, vai ter um calendário com competição internacional. Mas vamos falar a verdade. O Botafogo tem que ir para a Libertadores e não para uma Sul-Americana. Seria aí um certo vexame se o Botafogo fosse eliminado. Principalmente porque jogou mal. Se você jogar bem e tudo mais e ser eliminado, aconteceu. Agora, se o Botafogo faz um jogo como fez ontem, no segundo tempo, contra o Nacional Potosí, correndo riscos, e só não corre riscos grandiosos porque o time adversário é muito horroroso, o Nacional Potosí é péssimo, gente. É um time muito fraco, tá? É sim, seria inacreditável. Porque o Nacional Potosí é horroroso. O Barcelona de Guayaquil não é horroroso. O Barcelona de Guayaquil já é um time muito mais qualificado. É claro, é pior do que o Botafogo, mas não vai errar tanto quanto o Nacional Potosí. Se o Botafogo de Guayaquil tiver a posse de bola, tiver espaço para jogar, eles vão jogar. Principalmente lá em Guayaquil, onde vai estar com a casa lotada. Eles sempre lotam o estádio. Tem uma altitude, tudo bem, menor que a de Potosí, mais tranquila, mas existe uma altitude. Então o Botafogo tem que tomar muito cuidado com o seu nível de atuação. Hoje o Botafogo sofre muito com a questão de elenco. O elenco é muito curto. Perdeu jogadores muito importantes, não conseguiu repor esses jogadores, né? E quarta-feira já é esse primeiro jogo contra o Barcelona de Guayaquil. E é sim uma preocupação para o Botafogo. O torcedor fica preocupado, porque se apresenta um futebol como apresentou ontem no segundo tempo, os riscos são muito grandes. O Botafogo tem que ter mais do que foi apresentado no primeiro tempo e muito menos do que foi apresentado no segundo. O primeiro tempo ontem, se fosse justo mesmo, se os caras não desperdiçassem as oportunidades, era 4-0 Botafogo. Agora, o segundo tempo, de você sentar em cima do placar, sendo esse placar um placar mínimo, é muito perigoso. O Botafogo podia ter tomado um gol de bola parada e ir para os pênaltis contra o Nacional Potosí, que correu o risco que o Bahia correu, por exemplo, de ser eliminado na primeira fase que eles estão disputando uma pré-Libertadores, né? Segunda do campeonato, mas a primeira onde os brasileiros entraram. Então, assim, é preocupante. O torcedor do Botafogo sai desse jogo com um pontinho de interrogação, com uma luzinha acesa, porque se faz uma atuação abaixo, como fez no segundo tempo, contra o Barcelona de Guayaquil ou contra qualquer outro time com mais qualidade que esse fraquíssimo Nacional Potosí, provavelmente o Botafogo teria se complicado ontem num jogo nada complicado. Um jogo tranquilo para o Botafogo, como foi no primeiro tempo. Então, é algo para o Anselmi rever, os jogadores acordarem e para a torcida também ficar de alerta, né, ficar matutando aí para que tenha cobrança. A classificação veio, mas não veio da forma que o torcedor esperava. Uma goleada tranquila e que poderia ter sido feita se não perdesse as oportunidades e se mantessem o ímpeto do primeiro tempo no segundo. Agora passando para o vexame, né, que foi a eliminação do Bahia. Cara, a eliminação do Bahia, ela tem muitos pontos, né? Por quê? Por que eu digo isso? Ontem, o Bahia foi melhor que o O'Higgins. Fez um jogo ótimo? Não, tá? Mas foi muito melhor que o O'Higgins. Criou chances para ganhar tranquilamente do O'Higgins e desperdiçou a maioria delas. Mas a realidade é que o Bahia foi eliminado com o péssimo jogo que fez no Chile. A gente falou aqui desse jogo do Bahia lá no Chile, que foi um jogo muito fraco, foi o pior jogo do Bahia na temporada, onde o O'Higgins foi superior e mereceu vencer o jogo. Tá? Mereceu sair com a vitória lá no Chile. Foi com golaço e tudo mais, mas mereceu. Tá? O O'Higgins mereceu vencer lá no Chile, porque o Bahia fez um jogo horroroso. A escalação mandada a campo pelo Rogério Ceni foi péssima. Resolveu poupar alguns jogadores num jogo decisivo. Um jogo decisivo. O O'Higgins é fraco, gente. O Bahia vai com o titular nos 2 jogos, o Bahia teria classificado. Só que ontem foi melhor, poderia ter ganho no tempo normal, desperdiçou muita chance e ainda entregou de bandeja o gol para a equipe chilena. Gente, no mata-mata de Libertadores, mesmo que seja pré, mais lá para frente, você não pode bobear. Fase de grupos, a Libertadores ela é muito traiçoeira. Ela é o campeonato mais traiçoeiro, acho que existe no futebol. E o Bahia caiu.
nessa competição traiçoeira, porque foi, sim, totalmente de salto alto. Achou que ia se resolver o jogo a qualquer momento. O porquê da escalação completamente modificada para o jogo do Chile? O porquê dessa escalação diferente lá no primeiro jogo? Tá? O porquê de não ter mandado seus principais jogadores para o campo? Ter preferido poupar? Não faz sentido. Agora, o Bahia está sem Sul-Americana, sem Libertadores, fica sem calendário. A questão financeira cai de padrão. Eu acho que o Ceni tem muita culpa no cartório, mas a diretoria do Bahia também tem muita culpa. O Grupo City, que faz os investimentos, cadê os investimentos do Bahia, gente? Não é que o Bahia tem um elenco ruim, que o Bahia tem um elenco podre, mas é um elenco com carências. É um elenco que, caso o Bahia e o Grupo City queira conquistar títulos no futebol brasileiro, vai precisar de melhoras. É um elenco que tem Gabriel Xavier na zaga, gente. Por favor, Gabriel Xavier, para um time que quer coisas grandes, sonha com títulos maiores, como a Copa do Brasil, com uma Libertadores, né? Ou também com um brasileiro, precisa de um elenco melhor. Concordo, tem boas peças, tem jogadores e posições que não precisam se reforçar, mas não dá para o Bahia achar que com esse time vai conquistar alguma coisa. Esse time tem bons jogadores, mas não dá para você imaginar que você vai ser campeão de brasileiro ou títulos grandes com Ronaldo no gol. E nem que ele foi mal ontem, tá? Nem que ele tenha ido mal ontem ou no jogo da ida, não. Mas é um goleiro fraco, é um goleiro de baixo nível. Precisa de um goleiro melhor, de um goleiro mais experiente, de um goleiro mais pronto para jogar esse tipo de competição. De Gabriel Xavier na zaga, tá? De Gomes na direita, foi a principal contratação do Bahia no ano. E olha as duas partidas que esse campeão me fez, gente. As duas partidas que esse cara fez, tanto na ida quanto na volta, duas partidas horrorosas, péssimas, que esse cara fez. Já citei Gabriel Xavier. Ramos Mingo, um zagueiro de altos e baixos. Daí a gente passa para o meio de campo, aí sim, com o Jean Lucas, que fez uma eliminatória horrorosa, né? Tanto no Chile quanto aqui fez jogos horrorosos. Caio Alexandre, Everton Ribeiro, aí sim o meio de campo, que é a posição menos carente do Bahia hoje. Aí você passa para o ataque, Ademir, gente. Ser titular do Bahia, um Bahia que pensa em ganhar coisas grandes, não pode ter Ademir como titular. Como reserva, tranquilo, agora como titular, não dá. O William José e Eric Pulga, legal para ser titular. O Eric Pulga ainda oscila demais por ser muito jovem e tal. O William José faz seus golzinhos, entrega seus bons números, mas não tem reserva. Sai o William José, o reserva dele é o Del, de 17 anos. As reservas do Bahia são Michel Araújo, Rodrigo Nestor. O time precisa investir. E aí a contratação é Gomes para lateral direita e simplesmente Kike Oliveira? Por favor, gente. Jogador que não deu certo no Grêmio. Jogador que era muito forte no futebol sul-americano lá pelo Nacional, fez bons números, no Grêmio foi muito mal, agora o Bahia atrás do cara, como um dos únicos reforços da temporada. Então, tem problema do Ceni, tem problema da diretoria, mas os jogadores também ficaram devendo demais em campo ontem. Como eu disse, o que foram as duas partidas do G. Lucas? Essa eliminatória tem que ser esquecida pelo G. Lucas. Dois jogos horrorosos feitos pelo G. Lucas, gente. E o Bahia acaba de passar um vexame. Caído para um O'Higgins. Tá? O'Higgins. Eu vou pegar aqui o O'Higgins, cara. Vou pegar aqui como é que tá o O'Higgins na temporada. Vou pegar aqui. Pera aí, galera. Pera aí. Mas eu vou pegar aqui. Como tá o O'Higgins na temporada? Todo poderoso O'Higgins. Eles estão na primeira divisão do Chile nesse momento e são simplesmente o 11º colocado do campeonato chileno, gente. O 11º colocado do campeonato chileno. Um campeonato muito fraco. Um campeonato extremamente fraco. É um time muito ruim, gente. É um time muito abaixo. Foi um vexame que o Bahia passou ontem. Não é que tenha jogado mal. Perdeu muita chance, desperdiçou muitas oportunidades, entregou o gol para os caras.
E quem que entrega esse gol? O Ademir. Por que o Ademir é titular do Bahia? Porque não tem investimento. Porque não traz jogador à altura de uma Libertadores. O Ademir é um jogador para ser reserva, para compor elenco. Aí sim, para ser titular de um time que quer conquistar coisas grandes, não dá para o Ademir ser titular. Não dá para o Ademir ser titular. Aí o Ceni, imaginando que o time ganharia de qualquer forma, faz mudanças, tira todos os cobradores oficiais de pênalti do time. E aí o torcedor do Bahia tem que ver o Del bater pênalti com só 17 anos, valendo vaga classificatória. Tem que ver Rodrigo Nestor bater pênalti. Tudo bem, bateu muito bem ontem, mas tem que ver Rodrigo Nestor bater pênalti. O Everaldo, que mal chegou, tudo bem, é centroavante e tal, tudo mais, para bater pênalti. Mas, pô, vamos falar a verdade, gente. Não dá. Precisa de investimento, precisa mudar. Se o Bahia quer sonhar com coisas grandes, precisa mudar. E aí, qual é a minha opinião sobre o Rogério Ceni? O trabalho do Rogério Ceni está alcançando um teto. Para mim, já ficou claro que com esse elenco, o Ceni não consegue alcançar mais do que isso. Vai fazer um Brasileirão de nível G6, G7 de novo, vai brigar ali, quem sabe, novamente por uma Libertadores direto, pré-Libertadores, vai brigar por ali, tá? Mas chegou num teto. Se não tiver investimento, se não melhorar o time, não tem como a gente dizer se o Ceni pode ultrapassar esse teto. Mas agora, eu acho que o Ceni já bateu num teto. E ontem, a cobrança é muito nos jogadores, que desperdiçaram muitas chances, muitas oportunidades. E o mais cruel, né, do futebol, o Everton Ribeiro, que para mim foi o melhor jogador do Bahia ontem, cara que criou muita chance, um cara que se conduziu o meio de campo do Bahia, que marcou, se desdobrou, fez uma partidaça, erra o último pênalti, o pênalti que consagra a eliminação. Bate muito mal o pênalti, sim, tá? Poderia ter ido muito melhor no lance. Um cara como o Everton Ribeiro não pode bater um pênalti como ele bateu. Mas, cara, o futebol ele é muito cruel, né? Normalmente. E ontem foi extremamente cruel com o Everton Ribeiro. Ele deixou uma hora o G. Lucas na cara do gol. O G. Lucas isolou a bola, gente. No lance do gol, o Everton Ribeiro rouba a bola, toca no Ademir. O Ademir vai tentar driblar na entrada da área. E origina o gol dos caras. Que ainda tem o quesito azar ali, né? Que a bola passa debaixo da perna do Juba e sobra pro cara livre para fazer o gol. Então, assim, a eliminação do Bahia, ela se deve muito ao Rogério Ceni, pela escalação modificada para o jogo da ida, pelo jogo péssimo dos jogadores lá na ida, porque a ida eliminou o Bahia. Se o Bahia tivesse feito o jogo que fez ontem aqui, lá no Chile, sem altitude, sem nada, e poderia ter feito esse jogo, provavelmente a gente estaria falando de um Bahia classificado, pelo menos garantindo uma vaga em Sul-Americana. E teria ali pela frente um Tolima e um Deportivo Táchira, que, gente, vamos ser bem sinceros aqui, são times fracos. Diferente do Barcelona de Guayaquil que o Botafogo enfrenta, Tolima e Deportivo Táchira são times muito mais fracos. São times muito menos competentes do que o Barcelona de Guayaquil. Então o caminho do Bahia era muito fácil. O do Botafogo tem as suas facilidades, que era com o Nacional Potosí. O do Bahia era muito fácil, sabe? E o Bahia conseguiu se complicar, tropeçar nas próprias pernas. Como eu disse, o Rogério Ceni tem culpa, os jogadores têm culpa, mas a diretoria do Bahia tem que ser responsabilizada, porque não traz reforço para esse time, e esse time, para mim, já alcançou o seu teto, sendo comandado pelo Rogério Ceni. Não sei se você concorda, se você discorda, deixa aqui nos comentários que eu leio, respondo todos vocês, como for possível, né? Se for possível. E é claro, eu peço encarecidamente mais uma vez que você siga o 12º Jogador, tanto no TikTok quanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo, e também que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, curta esse vídeo, hype esse vídeo para a nossa comunidade aumentar cada vez mais, e é claro, compartilhe esse vídeo com torcedores do Bahia, Botafogo, entre outros que amam o esporte futebol. Até a próxima, valeu, fui e tchau!